E quando a gente fala de essencial, não tem como não discutir, destrinchar o parágrafo de desenvolvimento, porque é esse parágrafo de desenvolvimento que vai sustentar a alma da redação. Eu costumo dizer que a tese, a opinião que em textos dissertativo, argumentativo é obrigatória, né, é a tese. Então, essa tese é a alma do seu texto. E essa alma ganha corpo no parágrafo de desenvolvimento. Então, você consegue aí começar a assimilar a importância que esse parágrafo tem para a sua redação. E eu sei que essa é uma dificuldade que impede muitos alunos de alcançarem 900 mais. Porque pensa comigo, o uso de repertório sociocultural pode usar na introdução, claro, mas ele é feito também nos desenvolvimentos. A articulação entre as partes do texto é feita também nesse parágrafo de desenvolvimento. O encadeamento lógico, semântico das ideias também acontece no parágrafo de desenvolvimento. Então é como se tudo acontecesse de pouco a pouco, tudo acontece ali. Então é interessante entender aí esses três erros no desenvolvimento da sua redação para vocês evitarem. O primeiro erro, que eu poderia dizer que é o mais básico, que pode ser que a maioria de vocês que está distante dos 900 mais anda cometendo, é o seguinte: estruturação inadequada. Então, quando eu falo de estruturação inadequada, eu estou querendo dizer o seguinte: você não sabe como organizar o seu parágrafo. Então, a estruturação inadequada, ela revela, vou colocar aqui, vou escrever tudo em caixa alta, tá? Revela que o aluno, deixa eu aumentar para vocês enxergarem melhor, revela que o aluno não tem domínio da organização básica de um parágrafo de desenvolvimento. Isso, por sua vez, compromete o encadeamento das ideias, não raro, o que, não raro, compromete o seu projeto de dizer. Estava lendo um livro essa semana, era assim que o autor intitulava a argumentação. É o projeto de dizer, barra, isto é, a sua argumentação. Então, com esse pequeno resumo que eu fiz aqui, eu sugiro que vocês anotem aí no material, no caderno de vocês, a estruturação inadequada de um parágrafo de desenvolvimento, ela revela ao avaliador que o aluno não tem domínio básico da organização estrutural desse parágrafo. Você perceba que é um modelo, é uma receita de bolo a redação do Enem. Mas entenda, essa receita de bolo, que como muitos intitulam, ela é essencial para garantir que o avaliador entenda de forma lógica e organizada o que é que você pretende dizer ali. Então, entenda, a estruturação adequada de um parágrafo de desenvolvimento, ela pode ser feita de diversas formas. O que é que nós vemos nos textos de 900 mais? Nos textos que alcançam 900 mais, nós vemos a seguinte estrutura. Primeiro período, tópico frasal. Segundo período, repertório sociocultural. Terceiro e quarto período, discussão. Mateus, eu não tenho repertório sociocultural. Eu não quero escrever os meus parágrafos de desenvolvimento com repertório sociocultural. Não adianta brigar comigo. Brigue com quem estabeleceu que a redação do Enem, em sua matriz de correção, tem como exigência o uso de outras áreas do conhecimento, que a gente popularmente conhece por citação, o repertório sociocultural. Então, não querer, não é uma questão de querer, sabe? Não passa pelo meu querer, não passa pelo seu querer. É uma regra, você tem que usar. Ah, mas eu não adianta. Não adianta porque você não tá brigando comigo e nem eu tô brigando com você. A gente iria estar discutindo com algo que é maior que a gente, que nós não temos interferência. Que é essa grade aí do processo de correção. Então, Matheus, você está me dizendo, deixa eu até aumentar aqui, que nós precisamos obrigatoriamente usar repertório sociocultural no desenvolvimento? Não. Você precisa usar repertório sociocultural em algum momento do seu texto de forma legítima, pertinente e produtiva. Mas o que é que nós vemos nos textos 900 mais? O que é que nós vemos em bons parágrafos de desenvolvimento? Vou repetir. O que é que nós vemos em bons parágrafos de desenvolvimento? Nós vemos repertório sociocultural inseridos naqueles parágrafos. E aí, essa semana eu recebi uma pergunta na caixinha do Instagram, justamente sobre esse uso de repertório no desenvolvimento. Aí, assim, eu sinto que já existe uma dificuldade muito grande de escrever os desenvolvimentos com o repertório. Agora imagine se você tira o repertório. Vai ficar mais difícil ainda, porque querendo ou não,
esse repertório sociocultural, ele dá um guia para a argumentação do seu texto. Ele norteia, de certa forma, direciona a sua escrita. Ele ajuda aí a completar o parágrafo, a tornar ele mais robusto. Mas aí a gente parte de uma coisa que deveria ser feita de uma forma, é feita de outra e gera um problema. O segundo problema é nos desenvolvimentos. É o seguinte, repertório sociocultural. O repertório sociocultural, ele deveria ser um acerto, mas muitos acabam utilizando ele de forma errada. E o que seria utilizar esse repertório sociocultural de forma incorreta? Que tornaria um erro aí. Tornaria um repertório, na verdade, nocivo à sua argumentação. Seguinte, como que eu poderia fazer uma pequena descrição aqui? Quando o aluno torna o repertório sociocultural protagonista do desenvolvimento. Ou melhor, quando o aluno esquece que o parágrafo é de desenvolvimento. Isto é, precisa ter caráter argumentativo. Não é, portanto, uma mera exposição de ideias. Não é ainda um tributo ou um resumo da obra de determinado autor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer assim, olha, quando você vai escrever o seu parágrafo de desenvolvimento e você usar um repertório sociocultural, usar uma citação, usar outra área do conhecimento, seja um sociólogo, um filósofo, um livro, um filme, não deixe que isso ocupe todas as linhas do seu parágrafo. Você não está fazendo um tributo, adoraria que fizesse um tributo à minha pessoa na redação, mas não faça. Entendo que você é apaixonado por autor tal, adora tal filme, tal série, mas o que você tem que pensar é que o parágrafo é de desenvolvimento. O repertório sociocultural, ele, na verdade, é um aliado para você desenvolver as suas ideias. O que acontece na maioria das vezes é que eu percebo que os parágrafos de desenvolvimento não desenvolvem nada. O parágrafo de desenvolvimento é isso mesmo que você está ouvindo. Não desenvolve nada. Ele simplesmente expõe a citação de um filme, de um livro, de uma série. Se o parágrafo é de desenvolvimento, você não pode tornar o repertório sociocultural o protagonista daquela parte do texto. Entenda, ele é aliado, ele é um coadjuvante e não o protagonista. Então, sintetize o repertório. Pegue a essência, pare de passar detalhes que não importam. Às vezes eu leio redações que praticamente fazem um resumo ali de uma obra, de um livro. Você só vai fazer o recorte. Olha como eu usei, por exemplo, a série Os 13 Porquês na minha redação. A série 13 Reasons Why, entre aspas, porque eu preferi usar em inglês, produzida pela Netflix, para legitimar o repertório, né? Para passar para o avaliador, que é uma série que está na maior plataforma de streaming do Brasil, então esse produzido pela Netflix, ao meu ver, teve essa importância. Ó, é uma série que milhões de pessoas, milhares de pessoas podem ter acesso. Está na maior plataforma, no catálogo da maior plataforma de streaming. Disponível no catálogo da Netflix. Narra a história de Hannah Baker. 2 pontos. Eu poderia colocar que ela era alta, que ela era de tal cor, que ela era isso, mas nada disso importava. Eu poderia colocar que ela era interpretada por fulana de tal, que fulana de... Mas nada disso importava. Narra a história de Hannah Baker. 2 pontos. Vítima de bullying no ambiente escolar. Pela falta de amparo disso e daquilo, a jovem comete suicídio. Ponto. É esse recorte que importava para o que eu queria dizer. Então, quando você for utilizar o repertório sociocultural, eu quero que você pense nisso. Esse repertório sociocultural, ele é aliado. Ele é um aliado que vai ali, né, junto com a discussão do seu texto, defender o seu ponto de vista. E não uma coisa que vai ser jogada no texto só para mostrar que você tem conhecimento daquela série, daquele filme. Não é essa a finalidade. A finalidade do repertório sociocultural não é mostrar ao avaliador que você conhece o filme que fala do tema. É se você tem a capacidade de sintetizar isso, relacionar com o tema da redação, com o argumento que você quer desenvolver e fazer isso de forma tão bem feita que seja capaz de estabelecer minimamente que seja a defesa de algum ponto de vista. Então, veja, sintético, um repertório.
Matheus, mas meu repertório deu 2 linhas. Não tem problema, deu 3 linhas. Não tem. Eu quero saber como, o que você faz depois disso. Então, jamais acabe o seu parágrafo de desenvolvimento com um repertório. Eu li outra redação essa semana, tópico frasal, repertório, acabou o parágrafo. Tá, mas cadê a discussão do seu texto? Cadê o desenvolvimento? Aqui não tá, não tem nada desenvolvido. Você consegue entender que o tópico frasal, Matheus, eu não sei o que é tópico frasal, é o primeiro período do seu desenvolvimento. É lá que você vai dizer ao avaliador, você escreve o que vai ser discutido. Então, diante desse cenário, é preciso analisar tal coisa como causador do problema. Nesse sentido, a falta de atuação da escola é o responsável por tal problema. Nesse sentido, a falta de divulgação midiática é outro responsável pela problemática X no Brasil. Então, quando você lê essas estruturas pequenas aí, geralmente pequenas, no início dos parágrafos de desenvolvimento, a gente intitula isso de tópico frasal. É um resumo do que vai ser desenvolvido, do que vai ser afunilado. Então, posteriormente ao tópico frasal, você usa um repertório sociocultural, mas você não pode acabar o seu parágrafo depois de usar o repertório. Você tem que relacionar ele ao argumento, tem que relacionar ele à discussão que está sendo feita no parágrafo. No tópico frasal, a pessoa colocou assim. Diante desse contexto, é possível, vamos lá juntos, é possível verificar. Diante desse contexto, constata-se que a falta de atuação familiar contribui para a questão da evasão escolar no contexto no Brasil. Nesse sentido, a esse respeito, o filósofo parará, a pessoa usou o repertório dela aqui. Aí, ponto. Aí a pessoa termina assim. Dessa forma, é evidente que a família contribui, para não repetir contribui, é responsável por esse impasse. Respirando, cadê a discussão do texto? Cadê a discussão do desenvolvimento? Cadê a argumentação? Cadê a comprovação? Cadê as justificativas? Por qual razão a família contribui para a questão da evasão escolar? O que a família está deixando? Qual é essa atuação que está faltando? Porque pode ser de vários tipos. Seja específico, argumente, desenvolva esse ponto de vista. Pessoal, para vocês, isso parece que tá ótimo, mas não tá. Você que tá. Eu tô falando e agora você tá conseguindo ver. Você tá vendo que isso não faz muito sentido. A estrutura está boa. Tem tópico frasal que tá bom. Tem um repertório que muito provavelmente vai estar bom também. Mas você termina o texto dizendo a mesma coisa que você disse no tópico frasal. Ó, isso aqui tá em negrito agora, é a mesma coisa disso aqui que está em negrito e em itálico. É idêntico, não muda nada. Você só está reescrevendo com outras palavras. Então, não ache que o seu avaliador tem 5 anos de idade. Seu avaliador foi treinado, inclusive o treinamento dos corretores começa semana que vem, no início de outubro, eles vão passar por um processo seletivo para ver quem de fato vai ser corretor do Enem. E eles são treinados, eles estudam, eles recebem materiais que abordam cada probleminha desse, sabe? Que vai abordando, vai ensinando como eles devem proceder, como eles vão avaliar. Então, assim, é tudo muito minucioso. Eles sabem quando o aluno argumenta bem ou não, é visível. Então, quando você olha para um parágrafo desse, a estrutura pode estar impecável. A pessoa pode até não cometer esse erro 1 aqui que nós trabalhamos hoje, da estruturação inadequada. Pode ter uma estruturação adequada. O problema é que não, aqui eu já consigo, não desenvolve, não argumenta, melhor assim, não argumenta. Isso não é argumentar. Vocês estão conseguindo visualizar que fazer fechamento dessa forma é a mesma coisa que escrever o tópico frasal? Então, eu vou até pintar aqui em rosa, é a mesma coisa disso que tá em rosa agora. A mesma coisa, então... É como se você ficasse circulando, não diz nada com nada. Diz uma coisa, não desenvolve, aí diz a mesma coisa com outras palavras. Quer ver uma coisa triste
Não faça. Ah, mas eu vi numa redação nota 1000. Você viu numa redação nota 1000? Mas traga pra mim a redação nota 1000, que a redação nota 1000 vai ter um desenvolvimento do caralho, assim, um desenvolvimento porreta, muito bom. E aí, no final, a pessoa fez isso. Aí pode, gente, pode, porque a pessoa tem respaldo pra isso. Ela fez uma introdução muito boa, ela fez um desenvolvimento muito bom. Aí, ao final do desenvolvimento, ela lançou mão desse recurso. O que acontece é que o pessoal joga um tópico frasal, joga um repertório, não discute porra nenhuma e vem repetir o tópico frasal de novo. Aí não dá, né? Outra coisa que é muito comum, que eu tenho visto muito nos textos, e isso prejudica, viu? Dessa forma, dessa forma, é evidente que esse impasse precisa de resolução. Aí a pessoa no D2, viu? Vai pro D2. Deixa eu reciclar aqui. D2. Isso foi o D1, aqui vai pro D2. Além disso, aí faz, depois usa o repertório de novo, aí termina o D2. Dessa maneira, é preciso intervir. Aí vai pra... Eu fico louco quando eu vejo isso. Aí vai pra conclusão. Conclusão. Vai pra conclusão. Deixa eu trocar a cor. Vou colocar tudo azulzinho aqui pra vocês entenderem o que é que eu tô falando. Aí vai pra conclusão, viu? Portanto, medidas são necessárias para reverter essa situação. Não bastasse isso, olha, não bastasse isso, D1 diante. Aí tem a introdução, que às vezes é assim, ó. Escreveu a introdução, tô só simulando aqui. Aí termina a introdução. Assim, medidas são urgentes. Gente, eu não sei, tipo, pra que essa necessidade de ficar o tempo inteiro? Olha tudo isso que tá em azul. Olha tudo isso que tá em azul, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho a letra. Vocês concordam comigo que isso não é preciso? A pessoa passa o texto inteiro. Meu amigo, o corretor da redação do Enem sabe que tem uma competência 5, avaliar se o participante elaborou uma proposta de intervenção social para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Tem uma competência que chama do aluno a elaboração de uma proposta de intervenção. Tem uma competência que grita, que escancara, que mostra ao aluno que ele precisa elaborar uma proposta de intervenção. Então, se você quer sinalizar que vai elaborar uma proposta de intervenção no seu texto, faça isso em apenas um momento. Eu leio textos que a introdução diz que vai fazer proposta de intervenção, que o final do desenvolvimento diz que vai fazer proposta de intervenção, que o final do outro desenvolvimento diz que vai ter proposta de intervenção. Não bastasse isso, a conclusão ainda avisa que virá uma proposta de intervenção. Isso é exagero, isso é encheção de linguiça, isso é encheção de linguiça. Então, não faça isso na sua redação, não faça. O avaliador sabe que você está querendo preencher linhas, está querendo enfeitar de forma incorreta, tá? Isso não é certo. Ah, mas eu vi numa redação nota 1000. Você viu uma desse jeito. Eu vi duas. De 28, você viu duas desse jeito. Mas entenda, a pessoa que fez isso, ela tem um parágrafo muito bom. E no final ela faz isso. Tá entendendo? A pessoa que tem um parágrafo mais ou menos, ou meio bom, meio ruim, e faz isso, fica evidente que ela só está tentando preencher linhas.